17 de janeiro de 2023, nesta terça-feira, nós celebramos a memória de Santo Antão Abade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Nós hoje celebramos Santo Antão, em comunhão com a igreja de todo o mundo. Antão foi um homem chamado a seguir o Senhor no deserto. Ouviu o Evangelho, conforme Mateus capítulo 19, versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que possuís e dá aos pobres e depois me segue. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, Mateus 6,34, e tantos textos que levou este homem a abandonar tudo que tinha, a ir para o deserto e viver uma vida austera, de desafiadora, mas de perfeita entrega a Deus. Um grande exemplo para nós este santo. Santo Antão viveu no século III da era cristã. Ele, percebendo as dificuldades do seu tempo, pôde, com o abandono dos seus bens, com o serviço do povo de Deus, pôde contribuir para a igreja do seu tempo. Um grande exemplo para nós. Sabe por quê, meus irmãos, meus filhos em Cristo? Porque nós somos muito barulhentos. Às vezes perguntamos ou questionamos a Deus em tantas coisas, mas tantas questões, tantos questionamentos, mas será que paramos para ouvir a Deus? Deus não fala no barulho dos nossos dias, no barulho dos nossos corações. Então, este santo, que é pai da vida monástica oriental, ele mostrou com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu abandono, que às vezes é preciso nos trancarmos em nossos quartos e conversarmos com Deus. Às vezes é preciso visitar um templo, uma igreja, ir diante da capela do Santíssimo Sacramento e conversar com Jesus. Jesus e eu e Jesus, numa troca de olhares que nos eleva, num silêncio que é a perfeita resposta para tantos porquês que trazemos em nosso coração. Nós precisamos nos permitir fazer essas experiências eventualmente. Meus queridos, nós vamos meditar nesta terça-feira, na memória de Santo Antão, a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, Hebreus capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança se tornaram herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa
o caráter irrevogável de sua decisão. Interveio com um juramento. Assim, por meio de 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação. Nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor. Foi sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito belo, muito bonito. Muito se pode falar desse texto, muitas vertentes, muitos pontos. E não temos tempo para tudo isso. A primeira coisa que o texto nos diz: Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo. É uma primeira verdade que nós devemos levar em nosso coração. As pessoas confundem justiça de Deus com a sua iniquidade, a sua transgressão. Ora, meus queridos, se o mundo será restituído quando da volta de Jesus Cristo, é preciso que tudo aquilo que foi transgredido, pervertido, seja colocado no lugar. E essa é a justiça de Deus. Por isso que quando dizemos que nós prestaremos conta dos nossos atos, e os nossos atos serão todos refeitos, emendados, assim numa linguagem canônica, nós não estamos sendo moralistas, mas nós simplesmente estamos fazendo uma adesão a esse texto que nós ouvimos hoje. Olha só o que diz a carta aos Hebreus. Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo. O bem que os santos fizeram, o bem que nós fazemos, será levado em conta no final. Mas também aquilo que nós pervertemos da obra da criação será pedido conta para nós. É isso. O que estamos fazendo da nossa vida? Da nossa história com as nossas escolhas? Tanto nossas virtudes e aquilo de bom que nós fazemos por onde passamos, quanto também os nossos defeitos e aquilo que nós desqualificamos ou acabamos até por destruir, por uma coisa ou por outra, nós prestaremos conta a Deus. Por isso nós devemos criar desde já um coração de intimidade com o Senhor, para que conheçamos o Senhor e Ele assim também tenha livre acesso ao nosso coração e possa nos transformar segundo o seu projeto, a sua vontade. Meus queridos, e o texto de hoje continua. Deus fez um juramento a Abraão. Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E o texto diz assim: e assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Abraão foi perseverante, por isso ele alcançou a promessa. Nós pedimos, meus queridos, tantas coisas para Deus, não é verdade? Nós sabemos o que é bom para nós. Tem coisas que a gente entrega em oração a Deus, a gente sabe que aquilo é o essencial. Por exemplo, quem reza pela conversão de uma pessoa, ou quem reza pela cura de uma pessoa, tanto a vida de santidade, a vida de conversão, quanto a saúde, é vontade de Deus para todo ser humano. Então nós pedimos algo plausível.
O problema nosso é que nós não perseveramos como Abraão. Abraão passou por muitas dificuldades e mesmo assim ele foi até o fim. É o que o texto de hoje está nos informando. O texto de hoje está nos falando isso. Abraão foi perseverante e alcançou assim a promessa. É o versículo 15 desse capítulo 6 de Hebreus. Ele só alcançou a promessa porque ele foi perseverante. Quantas vezes nós rezamos por algo e depois acabamos fracassando? Quantas pessoas começam com uma vida de entrega a Deus por meio da igreja, no serviço das pastorais, no serviço dos ministérios, mas são pessoas inconstantes, logo abandonam tudo e se afastam de Deus. Ora, foi a perseverança que fez Abraão alcançar a terra prometida. A promessa, uma descendência incalculável, nem saboreou daquilo que Deus prometeu, nem gozou das alegrias daquilo que Deus tinha prometido, mas a sua descendência gozou das alegrias. E por meio da sua descendência ele conquistou o que Deus prometeu, o que Deus prometeu. Ora, meus queridos, as coisas não vêm na hora que nós queremos, mas quando Deus assim, ele quer que seja feito. E quando o ser humano permite que ele faça. Tantas coisas que a gente percebe em nossa vida, se isso acontecesse, ora, mas Deus respeita a liberdade humana. Deus não vai invadir a vida das pessoas e modificar a vida das pessoas sem seu consentimento. Por isso que tem coisas que nós pedimos e às vezes não nos vem com tanta rapidez como nós assim sonhamos, porque não depende tudo de Deus. Deus fez o ser humano com liberdade e ele respeita aquilo que ele criou. Que Deus nos ajude e que essa palavra de hoje nos motive. Perseverança até o fim. E levemos também na consciência de que tudo aquilo que nós escolhemos pela justiça de Deus, nós colheremos as consequências. Sejamos próximos, íntimos de Deus e que Ele, ao longo de nossa vida, vai nos mostrando o caminho e nos aperfeiçoando na caridade, na fé e na esperança. Força e coragem! Um dia abençoado a você, meu querido filho, minha querida filha. Perseverança, justiça, esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.